Gente, hoje a nossa aula é uma aula muito legal sobre colorimetria, que é uma coisa que a gente sempre fica patinando, só que alguém nunca foi lá para falar pra gente como que é que esse negócio funciona. E hoje eu vou falar pra vocês como que é. Hoje a gente tem uma surpresa maravilhosa para vocês. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a matemática das cores. O que é isso? Gente, a colorimetria, ela tem dois cálculos que facilita muito o entendimento sobre as cores. E é fantástico vocês dominarem isso. Aqui atrás eu fiz uma colinha que depois vocês vão tirar print, tá? Para vocês memorizar isso daqui e ter na ponta da língua, que nunca mais vocês vão ficar sofrendo com o negócio de eu preciso de uma certa cor e eu não sei como que faz ela. Então, o que acontece? As três cores primárias, nós já sabemos que essas três cores primárias são pigmentos opacos, que são os que a gente usa na nossa maquiagem, né? Então, é o vermelho, o azul e o amarelo, eles dão origem a todas as cores, tanto as secundárias quanto as terciárias também. Na live passada, eu expliquei que o círculo cromático, ele serve como uma bússola para a gente saber quais são as cores que a gente vai misturar para obter aquela cor que a gente está querendo, tendo como base as cores primárias próximas daquela cor que a gente está tendo. Então, a colorimetria tem dois cálculos, que é a soma e a divisão das cores. A soma é quando eu pego duas cores, junto ela e formo uma terceira cor, aquela cor que eu estou desejando e que às vezes eu não tenho. Às vezes vocês não vão ter aquela cor de glitter, ou aquela cor de base, ou aquela cor de corretivo. E como é que vocês vão conseguir fazer essa soma de cores? Então vamos lá. E a divisão, o que é a divisão? A divisão é quando eu vejo uma cor e eu quero saber quais são as matizes, quais são as cores que deram origem àquela cor. Então, eu vou dividir aquela cor e ver quais são as cores que estão ali. Por exemplo, vamos para os nossos exemplos. Então, já sabe o que é a soma e o que é a divisão. Então, nós vamos lá. Vocês podem tirar print desse quadro. Tem uma outra folha, mas pode tirar print dele assim, desse jeitinho, que depois, quando eu for para outra página, vocês tiram print da outra. Então, o que acontece? Nós sabemos que o vermelho, o amarelo e o azul são as três cores primárias e elas dão origem a todas essas cores. Então, aqui, ó, o vermelho mais o amarelo, eu vou ter o laranja. Assim, o vermelho mais o azul, eu tenho o roxo ou violeta, né? O azul mais o amarelo, eu tenho o verde. Isso daqui já são as três cores secundárias, tá? Isso aqui já são as três cores secundárias já formadas. E as demais são as terciárias, ok. Se eu pegar o roxo que eu formei aqui da junção do vermelho com o azul e misturar vermelho nele, eu vou ter um magenta, certo? Se eu pegar o vermelho mais o laranja, que é uma cor secundária, eu vou ter o laranja avermelhado. Se eu pegar aqui o azul mais o violeta e misturar, eu vou ter o azul violetado. E se eu pegar o azul e o verde, eu vou ter um azul esverdeado, aliás, ou verde azulado. E nesse outro quadrinho aqui, ó, são o restante das cores. Se eu pegar o amarelo mais o laranja, eu vou ter um amarelo alaranjado. O amarelo mais o verde vai ser um amarelo esverdeado. Tira print desse restinho aqui, porque eu não consegui colocar tudo em uma folha. Então, isso são as somas das cores. São as cores que me deram origem a todas as cores do círculo cromático, ok? Então, muitas pessoas me perguntam, Sara, pele oliva é uma das dúvidas que as pessoas têm bastante, ou a pele magenta. Como é que eu vou maquiar uma pele magenta? O povo fala assim, gente, a Sara fala pele magenta, fica meio confuso. Por que eu gosto de falar magenta? Para eu não causar aquela confusão do tal do rosa frio ou do rosa quente. Então, para não ter essa confusão mental, eu prefiro usar o nome da própria cor. E é assim também que é no meu círculo cromático. Quem tem meu círculo cromático vai ver aí que o nome das cores
são, na verdade, já uma colinha para vocês saberem quais são as cores que vocês vão misturar. Então... Franciele Monique está perguntando, o que seria o magenta? O magenta é o vermelho violetado, que é essa cor aqui, ó. Essa cor aqui, que é o vermelho mais o violeta, e ela tá exatamente aqui, ó. Se eu chegar pertinho, ela consegue ler? Mais um pouquinho, deixa eu pegar. Pega aqui, aí. Pra ver aqui, ó. Vermelho, violeta. Essa cor, o que que acontece? Muitas pessoas que são muito branquinhas têm essa tonalidade de pele. Ou pode ter até mesmo essa coloração aqui que é mais do vermelho. E aí é aquela dúvida, ela é rosada fria ou rosada quente? Então, para não ficar com essa fobia mental de que cor que eu tô falando, eu preferi então dividir o meu curso de forma que fique muito mais fácil o entendimento pelo nome das cores e não ficar me apegando a coisa que causa confusão para vocês. Então, vamos supor que eu tenha uma cliente que é dessa cor e eu não tenho essa base. Obviamente que a gente tem 3 tipos de base no mercado, que é a neutra, a amarelada e as avermelhadas, que são NW. As NW são vermelhas, a NC são as amarelas e as Ns são as neutras. Então, o que magenta, então, é frio? Sim, é uma cor fria. Aí, o que acontece? Muitas pessoas têm dúvida de como que eu vou fazer essa coloração. Eu sei que a minha cliente tem essa cor, mas como que eu vou fazer para maquiar aquela cliente? Beleza. Então, eu sei que o que forma o magenta é o vermelho e o violeta. Então, eu vou pegar, ó, uma base avermelhada, NW, por exemplo, e eu vou pegar, nós sabemos que é vermelho e violeta. Quando a gente pega esses corretivos, eles vêm assim. O lilás é o que? Nada mais, nada menos que o violeta com a influência do branco. Se a minha cliente for branquinha, eu posso usar um corretivo lilás. Então, eu vou pegar uma base NW e um corretivo lilás que eu vou conseguir chegar no subtom dela. Vamos supor que a minha pele magenta seja uma pele negra, porque eu tenho a negra magenta sim, e ela é muito frequente. Na verdade, essa tonalidade é uma tonalidade que é muito fácil de ser encontrada nas peles negras. A N é neutra e as W são quentes e as C são frias? Isso, Essa nomenclatura da MAC, elas são por posicionamento da cor. Depois eu quero fazer uma live só para falar dessas colorações de base. Porque o que acontece? A MAC, ela tem como base também as cores primárias. Então, uma dúvida muito frequente é que quando a gente vai comprar a base no site, lá tá escrito que a NC, que seria a amarela, ela é fria. E a NW, ela é quente. Mas por que isso? Porque eles estão comparando a NC com a NW. Quando a gente compara a cor vermelha com a cor amarela, o quente é o vermelho. Então, tá certo. Depois eu vou fazer uma live só sobre temperatura de cor, temperatura de base. A Ana Bittencourt está perguntando, a sua pele é neutra? A minha pele, ela é muito legal. Primeiro, a minha pele não é neutra, eu tenho rosácea, principalmente no queixo e na bochecha, bastante. A minha pele, por muito tempo, eu tinha uma dificuldade muito grande de identificação de subtom para mim. Foi o que me levou a mergulhar nessas teorias de cor e tudo mais. Foi por causa de mim, porque toda vez que eu me maquiava, ou eu saía muito amarela, ou eu saía muito rosa nas fotos, e eu ficava sempre me procurando. Gente, como que eu posso ser uma maquiadora e não conseguir fazer a minha pele? Então, isso é uma coisa que, né, deixa a gente abalado, literalmente. E aí, eu descobri que a minha pele, ela tá bem aqui, ó. Ela é um vermelho alaranjado. A minha pele tanto tem subtons vermelhos quanto subtons amarelos. Então, quando o amarelo e o vermelho se formam, dá o laranja. Só que a minha pele é vermelho alaranjado, porque já é a mistura
a quantidade de amarelo na minha pele é menor. Então, é a junção do vermelho com esse laranja que dá a coloração da minha pele. A minha pele tem esse subtom. Então, é uma ciência, olha só para vocês verem. E aí, depois disso, que eu descobri, nunca mais eu errei o subtom da minha pele. É muito importante a gente se automaquiar muito bem, porque já é o nosso cartão de visita. Como que vocês podem falar, eu sou ótima em pele, se você não faz a sua legal, cara? Né? Então, tava falando da pele magenta. Vamos supor que a minha pele magenta seja uma pele escura. Essa base que eu tô aqui na mão, essa base é uma base da Kiko, que eu gosto muito dela, e ela tem um subtom avermelhado. Então, eu posso pegar uma base vermelha, que tem o subtom avermelhado, e eu posso pegar um corretivo já que é roxinho, que já é o violeta, o próprio violeta. E eu posso acrescentar nessa base e eu vou ter o subtom que eu tô querendo. Deixa eu ver se eu consigo preparar aqui para vocês verem. Então, ó, minha base ela é avermelhadinha. Vou passar aqui um pouquinho no meu braço, que eu acho que vai ficar bem visível para vocês verem a tonalidade dela, que ela é bem vermelhinha. E aí eu posso adicionar aqui, ó, aquele corretivozinho. Na verdade, isso aqui são chroma cakes, tá? Porque a gente não tem corretivo nessa coloração, né, gente? Então, eu posso colocar aqui e eu vou misturar aos pouquinhos aqui na minha base e eu vou conseguir modificar a cor dessa base usando a matemática das cores. Então, é por isso que é muito importante a gente aprender matemática das cores. Tem pessoas que falam assim, não, mas isso é só para quem mexe com cabelo. Só que a gente não vai comprar meio mundo de base de tudo que é cor, pelo amor de Deus. Então a gente... Perguntinhas aqui. A Elaine França perguntando como adquirir seu surf cromático e a Ticiane falando aqui, legal saber dos tons de pele com os tecidos dourado, prateado e vermelho, colocando no colo e no ombro? Então, isso é muito interessante, só que eu vou falar uma coisa. A gente, isso daí já é identidade cromática, né? A gente tem manchas e a gente tem a coloração da nossa pele, discromia e a pele normal. Então, pessoal, quando faz essa coloração pessoal, eles sempre tentam amenizar as discromias, correto? Beleza. Mas isso não quer dizer que você vai encontrar o seu subtom de pele por aquela análise, entende? Porque às vezes, por exemplo, igual no meu caso, se eu tenho uma pele que é mais ou menos aqui e eu tenho rosácea, que é mais vermelhinho, isso significaria que eu ficaria não muito legal de vermelho? Ou de dourado, por exemplo? Ou não ficaria legal com prata? Eu amo vermelho, eu acho que eu fico muito bem. Então, às vezes é complicado. Olha só para vocês verem. Aqui já é uma base mais avermelhadinha. Aqui eu misturei ela com um pouquinho e olha só como ela mudou o subtom dela. Conseguem ver aí? E aqui eu vou pegar meu círculo pra gente... Aqui, se chegar um pouquinho mais perto, fica melhor. Deixa eu chegar. Ó. Isso. Conseguiram ver? Oi? Vira o braço um pouco. Aí. Muito legal. Tá vendo como eu consegui mudar o meu subtom da minha base por meio da matemática das cores? Então é isso, por isso a importância de eu usar a matemática das cores. E como que é a divisão? Perguntas aqui. Ah, pode fazer. Uma é onde comprar esses chroma cakes, que a Grazi está perguntando. Ah, Bela Gomes, qual é a dica certeira para descobrir o subtom? Cheguei agora, help. Comprar meu círculo. É sério, compra o círculo, que é muito interessante, porque vocês vão conseguir se identificar bastante com ele. Aqui, se eu fosse colocar todos os subtons de pele que já são catalogados, daria mais ou menos quase uns 200 e poucos tons. Só que eu não teria como colocar tudo, que ficaria um círculo desse tamanho, a gente não iria conseguir carregar. Então, eu peguei os principais tons, entende? E às vezes, se você identificar que a sua pele seria
tiver uma dúvida, ou esse, provavelmente você tá aqui assim no meio, né? Então é uma forma de você se localizar melhor. Aqui você tem uma precisão melhor do que às vezes um teste cromático desses visual, entende? Porque aqui você vai saber qual é o real tom da sua pele. Pergunta da Denise Barros. Oi, Sara, minhas amigas dizem que eu tenho a pele um pouco pálida, meio esverdeada. E quando passo a base NC35 MAC, fica rosada. E se passo a NC42, fica laranja. Me ajuda, por favor. Nossa, que estranho, meu Deus. Interessante. Então quer dizer que quando você passa NW, você fica rosa? A NC35, ela fica rosada. E a NC42, ela fica laranjada. Tem que ver. Muito interessante, porque fazer o laranja só é possível com o vermelho e o amarelo. Então, para fazer a coloração laranja, você precisa ter um desses subtons. Se você passa NW, ela já é a vermelha, e você fica rosa, quer dizer que talvez sua pele seria esse, mas aí ela não pode ser amarela e roxa ao mesmo tempo. A não ser que tenha alguma descromia. E aí, essa coloração sua reage em áreas diferentes. Aí talvez poderia ser. É bom analisar a sua pele. Eu acredito que com o círculo você vai ter uma facilidade melhor de encontrar. Porque é muito difícil. Tem pessoas que ficam muito no sol e às vezes mancha toda essa área aqui. E aí quando vai comprar base ou fazer alguma maquiagem, a gente tampa essas manchas, elas se acham muito brancas, né? Ou então na cor que não tá, ou acha que não é. Às vezes por causa da descromia que a pessoa tem ali no rosto. Perguntando qual cor que você misturou aí no braço. Então, eu misturei uma base que ela é mais avermelhada. Pra ver mais de perto, e aí eu transformei ela num subtom. Ok. Ela ficou mais rosada aqui. Ariel tá perguntando, Sara, o nosso subtom pode alterar durante a nossa vida? Com certeza, porque a produção de melanina ela acontece constantemente. Então, ao longo do tempo, a nossa coloração vai mudando. Vocês já devem ter percebido com pessoas que eram muito negras e quando ficaram mais velhinhas, ficaram mais claras. Parece que perdeu a coloração do corpo. Isso foi algo muito interessante para mim, essa pergunta sua, porque quando eu era pequena, meu avô era negro, né, bem moreno mesmo, e aí quando ele ficou velhinho, ele ficou com a pele bem mais clarinha, e aí eu sempre ficava me perguntando por que daquilo. Ó, a Vult também tem croma, gente, ó. Olha os cromas da Vult. Vou fazer uma outra coloração aqui, ó. Pergunta da Lauren. Usaria direto assim mesmo com a base ou usaria com algum diluidor também? Não uso diluidor em nada, gente. Diluidor para mim em base, em produto assim, me causa muitos problemas, como às vezes de eu perder a força da cobertura. Porque como ele dilui, né, então a base perde a força. E às vezes, quando a gente tá querendo camuflar, a gente, na verdade, tá querendo uma cobertura total, né? Então, nesse caso, eu não uso. Aqui eu peguei a base mais avermelhada e eu vou colocar azul. Vermelho mais azul dá... Vamos ver se o povo... Roxo! Exato. Então, quer dizer que seria um subtom bem frio de coloração de pele morena, correto? O azul, gente, ele também serve para subir o tom das coisas. Então, toda vez que eu quero subir tom, eu uso ele. Ó. Então, muitas pessoas falam, nossa, eu preciso comprar cor até mais escura, Sara. Não, olha aí, ó. Tá dando para ver? Eu comecei com essa cor, fui para essa, vim para cá. Tá vendo como eu posso mudar a coloração da minha base? Então, gente, é muito fácil de vocês fazerem isso quando vocês dominam isso daqui, ó. Quando domina isso daqui. Isso aqui é a matemática das cores, não tem como a gente fugir disso daqui. Priscila perguntando, que produto azul que você está usando? É batom? Não é batom, é o Chroma Cake da Vult.
Ele é bem baratinho, gente. Tem outra pergunta sobre o subtom oliva. Uma pessoa de subtom oliva é quente ou fria? E como ocorre esse pigmento verde no corpo? De onde vem esse verde? Muito boa sua pergunta. Primeiro, nenhuma pele é quente ou fria sem você relacionar ela também com alguma coisa. Então, para eu dizer, por exemplo, que a minha pele é quente, eu preciso relacionar ela a alguma coisa fria que tem no meu corpo. Então, como assim? Se eu tenho uma mancha que é mais avermelhada e eu chamo ela de quente, eu preciso ter uma coloração que seja fria para relacionar ela. Pode ser até uma coloração amarela, porque comparando o vermelho com o amarelo vai ser o frio. A temperatura da cor é subjetiva. Muitas pessoas falam, né, que a coloração, a base é quente porque vem do vermelho, o vermelho representa o sol, e sempre foi assim. Na verdade, não. Vermelho com amarelo, o vermelho é frio ou o vermelho é quente? O vermelho é quente. Isso. É dislexia. O vermelho é quente, comparando o vermelho com o amarelo. Então, a temperatura da cor é subjetiva. Vocês precisam comparar ela a alguma coisa. Eu não posso falar que a pele oliva é fria ou a pele oliva é quente. Eu tô comparando ela a quê? Entende? Eu preciso comparar ela a alguma coisa para ela ser quente. As cores só ganham temperatura quando relacionada a outras, tá? Existe um mito que... Eu falo de mito, né? Mas não é mito. Antigamente, né, as percepções dos filósofos químicos e de alguns estudiosos da colorimetria, eles relacionavam aos fenômenos da natureza como comparação. E aí hoje criou a tese de que o amarelo é quente porque representa o sol. Mas ele sempre vai ser quente porque representa o sol? Não. Essa representação, né, que em todos os estudos que eu fiz, que eu vejo que as pessoas fizeram aos fenômenos da natureza, nada mais, nada menos que é uma forma da pessoa naquela época identificar a coloração, porque lá existiam pouquíssimos círculos cromáticos. Pra vocês terem ideia, haviam triângulos, depois começou a evoluir as formas, entende? Até chegar no círculo. Mas já teve pessoas que já fizeram árvore de Munsell, né? Que é uma árvore super complexa, que é um sistema de reprodução de cor. Já teve pessoas que fizeram um cubo de 1000 cores. Agora imagina 1000 cores. Teve outras pessoas também que fizeram inúmeros outros sistemas cromáticos como posicionamentos das cores. E naquela época era muito difícil, porque as pessoas não sabiam qual seguir, qual círculo seguir, qual melhor diagrama que poderia representar as cores. Então, por isso que eles relacionavam a natureza, porque era a forma daquela época de falar assim, eu quero um marrom quente terra. A pessoa sabia que era uma cor que parecia com a terra. Então, hoje, as pessoas falam, mas o amarelo não é quente por causa do sol? E, na verdade, não tem nada a ver, porque a cor, ela só vai ganhar temperatura quando eu relaciono ela a outra. E aonde é que na evolução da colorimetria se estudou a temperatura da cor, literalmente? Isso ganhou profundidade e teve uma confirmação científica pela psicologia da cor. Então, foi a psicologia da cor que entendeu, né, a temperatura e identificou com as reações humanas. O que as pessoas, quando via aquela cor, sentia. Então, isso é a temperatura da cor e vai variar muito. Tem pessoas que podem ver o azul como quente, tem pessoas que vai ver o vermelho, então é algo muito subjetivo, né? Vai depender também até se a pessoa é uma daltônica ou não, porque tem isso também. Então, a gente falar que uma cor é quente ou fria, existem inúmeras coisas que a gente precisa primeiro analisar. E a mesma coisa na pele também. A Nath perguntando, você acha que esse produto como o Chroma Cake pode interferir na qualidade da base? Não, porque eu vou usar uma quantidade muito pequena. Olha só, aqui nesse produto eu usei só um risquinho, só esse risquinho mínimo aqui, ó.
Então é muito pouco, não chega nem a ser 1 grama de produto. Então não vai interferir na qualidade da minha base. Tanto é que vocês podem observar que elas estão exatamente da mesma coloração, acontecendo a mesma oxidação, né? O brilho delas estão iguais. Então isso tudo a gente tem que levar em conta para escolher qual é o produto que a gente vai usar como transformador dos nossos produtos. Cris perguntando aqui, qual é a cor que podemos usar para clarear a base escura com o cromo? Qual cor de base? Então, cada cor tem uma cor que vai me ajudar a clarear, certo? Então, existem algumas bases que eu gosto de usar como diluidor para outra base. Sacou a parada? A Joselene falando, gente, todo mundo ensinou errado então, porque eu fiz curso e as meninas falavam sobre o subtom quente, frio, oliva e neutro. Olha, então, vamos lá. Eu vou entrar num assunto muito polêmico que eu queria fazer uma live só desse assunto, porque para eu ter tempo, para eu diluir isso para vocês, porque é uma coisa muito complexa. Mas já que a gente tá falando sobre... Outra pergunta aqui, você tem esse conteúdo online? Então, gente, a minha surpresa é que eu vou lançar a apostila gratuita para vocês estudarem na quarentena. Olha só que legal, quem tá animado aí para estudar colorimetria? Gente, então vamos lá. O que dá a coloração na nossa pele chama-se melanina. Provavelmente vocês estão cansados de ouvir isso daí. A melanina, ela se divide em 2 partes. Olha nós fugindo do tema da live. Então, eumelanina e feomelanina. Eumelanina é um pigmento marrom. É com N ou com N? Não sei. N. E esse daqui, ele é amarelo ou vermelho. O que acontece? Essa coloração marrom, ela pode variar de um marrom mais claro até uma cor muito intensa, que chegaria a ser um negro. Uma cor negra bem escura. Beleza. Para eu fazer essa coloração aqui, na colorimetria, quais são as cores que eu tenho que usar para fazer um marrom? Quem foi que viu o meu vídeo que eu postei aqui no Store? Para eu fazer a coloração marrom e chegar ao negro, existem 2 formas. Para eu fazer o marrom, vou colocar aqui, eu vou usar uma parte de vermelho, uma parte de amarelo e meia de azul. É assim que se faz o marrom. Para eu fazer uma coloração que beira ao negro, que não é totalmente o negro, eu vou voltar as páginas aqui, porque eu tenho essa coloração aqui já formadinha para vocês. Eu vou usar na mesma proporção o vermelho, o azul e o amarelo. Na mesma. Ou seja, não há como a gente fazer produto de maquiagem que se assemelhe à pele sem usar a cor azul. E aí a gente chega num ponto onde é um ponto de discussão. A melanina, ela tem azul? Eu não sei. Sabe por que eu não sei? Eu não sou Deus. Eu vou ser bem real assim com vocês. Por quê? Os estudos até hoje só falaram da eumelanina tendo marrom variando para um negro. E a feomelanina tendo amarelo ou vermelho. Eu não sei se Deus, para fazer esse marrom ou para fazer esse negro lá dentro da melanina, ele usou uma coloração azul. Mas para a gente fazer uma cobertura de pele que se assemelhe à cor da pele, nós temos que usar azul. Não me importa que cor que tem dentro da minha pele, se o meu sangue é laranja, abóbora, cor de mel, ocre, qualquer cor, não importa, porque nós estamos lidando com maquiagem. A gente não é cientista, a gente não tem, ou médico, a gente não está descobrindo a cura pro, sei lá, pela falta de melanina.
Não, a gente somos maquiadores e o que me importa saber é quais são as cores que eu vou formar marrom ou essa cor. Então, para eu formar o marrom, o meu cálculo é esse. Para eu formar o negro, são as 3 cores na mesma proporção, que é 1 por 1 por 1, uma medida de cada. Então, eu vou ter essa coloração. Isso daqui, a feomelanina, ela vai variar dando o que nós chamamos de subtom de fundo. Só que isso daqui, quando eu pego um amarelo com a cor mais negra, amarelo com a coloração mais escura, nas maquiagens, que eu sei que eu tenho azul nas minhas maquiagens para fazer essa cor, então eu vou saber que azul mais amarelo dá o quê? Azul mais amarelo dá verde. Provavelmente o subtom dessa pessoa vai variar no oliva. Sacou a parada? Então o produto que eu tenho que trabalhar com aquela cliente é essa cor. Eu preciso saber como é que eu faço o produto para atender aquela cliente. A cor da melanina dela, gente, não importa. O que vocês têm que aprender é eumelanina marrom ao negro, feomelanina amarelo e ou vermelho. Pode conter essas 2 cores. Há escolas que subdividem o vermelho em uma outra classe, chamada de tricosiderina. Isso é uma discussão terrível, a coloração da melanina. Só que pra gente, a gente não vai precisar descobrir a essência da vida. A gente tem que saber trabalhar com os produtos que a gente tem. E é assim que a gente trabalha. Eu sei fazer a cor marrom? Beleza. Eu sei fazer a cor que pareça com negro? Beleza. Nessas 2 cores, tem a coloração azul? Tem. Ótimo. Entendeu? É isso. Thaís Silva, qual a melhor maneira de camuflar melasma? Depende do subtom também? Depende. Isso é uma pergunta muito legal, porque o melasma, o que ele é? É uma mancha mais escura. Quer dizer que a coloração da pele que você está trabalhando, ela subiu os tons, que ela tá mais intensa. Aquela mancha, ela pode ser até do mesmo subtom da pele da pessoa. Então, é muito visível quando a gente trabalha peles amarelas assim, ó. Vou chegar aí bem pertinho para vocês verem. Vocês já perceberam que quando vocês maquiam pessoas de pele amarela assim, às vezes pode ter uma mancha exatamente dessa cor, que é o melasma, pode ser exatamente dessa cor? Então, veja bem, às vezes é só o amarelo com intensidade. Aí vocês precisam o quê? Quebrar essa intensidade para vocês terem a cobertura total. Certo? E é assim que é. Ai, gente, vocês são muito legais. Eu gostei das perguntas, apesar de que a gente saiu. Mas vamos falar da divisão das cores agora, porque isso é muito importante. Eita, e gerou um monte de pergunta aqui, eu não sei o que eu faço. Ai, lê algumas aí. Qual a diferença para você quando usamos um corretivo na pálpebra? A cor muda se você selar ou não selar a pálpebra? Ótima pergunta. Deixa eu te falar uma coisa. Eu, Sara, sou uma maquiadora um pouco diferente. Quem já fez curso comigo sabe que não existem regras. De verdade. A maquiagem, pra mim, ela não contém regras. Eu sou uma criança maquiando. Tanto que eu faço essas criações aí. Então, o que acontece? Quando eu quero fazer maquiagens que são mais pigmentadas, mais vivas, com cores mais intensas, eu não selo essa pálpebra. Eu jamais selo a pálpebra. Por quê? Porque o meu corretivo, ele funciona como um primer. Se eu vou lá e coloco um pó em cima, ele não vai pigmentar do jeito que eu queria. E dependendo de como eu selo, vocês já perceberam que às vezes a gente sela a pele desse jeito assim, ó. Não sei se acontece, por exemplo, tá o rosto da pessoa aqui, ó o rosto que a pessoa faz. Beleza, os olhinhos e a boquinha. Aí a gente vai e sela e começa a ter umas tipo de formação assim de mancha, onde o pó pigmentou mais. Isso também acontece nas pálpebras. E aquele lugar que tá mais selado do que os outros, ele vai ganhar intensidade de cor maior. Então é aonde às vezes eu vou fazer a maquiagem e eu vou ver que tem umas manchas. Vocês já fizeram, por exemplo, principalmente no esfumado arredondado. Vocês começam aqui, né, com aquela corzinha, sobe o outro tom e sobe o mais. Se eu selar isso daqui demais,
eu não vou dar conta de quebrar a intensidade dessa segunda cor. Ou às vezes eu não vou dar nem conta de fazer o desenho do olho normal, sabe? Então é muito complicado esse negócio de selar a pálpebra. Eu normalmente não selo. O que eu faço é analisar qual é o tipo de técnica que eu vou usar naquela pessoa, que tem inúmeras considerações a se fazer. Primeiro é analisar qual é o temperamento da pessoa, analisar as linhas e os arquétipos que eu estou trabalhando, para eu decidir fazer uma maquiagem que realce, que levante aquele olhar, ou até mesmo trazer um temperamento ou uma imagem adequada para aquela pessoa. Porque, por exemplo, se uma pessoa é melancólica, você vai sempre maquiar ela como melancólica? E se ela não quiser naquele dia? E se ela quiser parecer ser outra pessoa, quiser ter mais firmeza, se ela estiver indo para uma reunião de trabalho, ou se ela estiver indo para um casamento onde ela era considerada a patinha feia sempre, e aí ela passou, sei lá, 1 ano malhando na academia, e ela quer de fato arrasar na festa, vocês vão fazer a maquiagem dela melancólica? Não. Então é onde a gente vai trabalhar as linhas e as formas no rosto. E aí, o que acontece? Aquela área onde a pessoa é mais melancólica, eu posso optar por fazer linhas e formas naquele lugar. Ou usar cores, se eu não tiver espaço para fazer, né, no rosto dela essas formas, usar as cores, porque as cores estão relacionadas aos temperamentos. Então, falar de visagismo é outro assunto polêmico, porque a gente tem o visagismo aqui no Brasil, que a gente sabe que o pai, né, do visagismo, como se intitula, é o Philip Hauer, né? Ele diz que é o visagista aqui no Brasil, e ele tem uma linha de pensamento, ele tem uma linha de ensino, aonde até a coloração das peles são divergentes do que eu, Sara, ensino, ou não divergente do que eu ensino, mas eu explico de uma maneira mais fácil. Mas eu não uso aquelas nomenclaturas que ele utiliza, correto? E a gente... Ele é artista plástico. Exatamente, ele é artista plástico. E existe o visagismo que é aplicado lá fora, no exterior. Então, a gente precisa ter e saber como que a gente vai aplicar visagismo. Primeiro que a gente tem que fazer a análise de morfopsicologia da pessoa. Agora, pergunta interessante aqui do Rodrigo. Vamos Na faculdade eu aprendi que o vermelho e o azul não são cores primárias, e sim o magenta, o ciano, juntamente com o azul. Ficou meio confuso, mas... Ah, ele deve estar falando de cor. Deixa eu ver aqui, qual é a cor que ele está falando? Ele está falando o magenta, o azul e o verde? O vermelho e azul não são cores primárias, e sim o magenta e o ciano, juntamente com o azul. Eu acho que queria dizer o magenta e ciano com o amarelo. Ó, é a live passada que eu falei. Cor pigmento opaca, cor pigmento transparente. A gente tem que saber o que a gente está trabalhando e quais são suas cores primárias. Se eu estiver trabalhando com cor pigmento transparente, eu não sou uma pessoa que trabalha com cor pigmento transparente, eu trabalho com cor pigmento opaco. Mas quem é que trabalha com cor pigmento transparente? Artista de aquarela, impressão gráfica, vai usar tinta transparente. Todos que utiliza tinta transparente. Aqui, os primários de cor pigmento transparente é magenta, azul e amarelo, correto? Só que como eu, Sara, sou uma maquiadora e eu lido com pigmentos opacos, eu uso vermelho, azul e amarelo, tá? E aí a gente tem cor luz também, que foi outra coisa que eu falei. Aqui a gente também tem o magenta, né, no círculo de cor luz, mas as cores primárias luzes são essas daqui, que é o vermelho, o verde e o azul, tá? Então, existem diversos tipos de escala de cor. Você tem que saber qual a que você está trabalhando e identificar ela no seu trabalho. Não significa que eu, Sara, faça, por exemplo, um curso de fotografia. Na fotografia, as minhas cores primárias vão ser essa. E aí eu pego essas 3 cores e tento aplicar no meu trabalho de maquiagem. Se eu misturar, olha para vocês verem, se as 3 cores primárias resultam em todas as tintas, em todas as colorações, isso daqui já bate de cara num iceberg.
beleza? Porque se eu pegar vermelho e verde em cor pigmento, eu estou falando de cor pigmento, tentando aplicar a técnica de cor luz em cor pigmento. Se eu pegar o vermelho e o verde, que cor que eu vou ter? Uma cor acinzentada. Porque vermelho e verde, no meu ciclo cromático correto, ele é complementar, entende? Então, gente, é isso. Existem diversos tipos de sistema de reprodução e suas cores. A gente tem que saber com o que a gente está trabalhando. Existem muitas pessoas que falam que não, a cor é essa, tarará, tarará. Calma, vocês precisam estudar, procurar uma pessoa que tenha autoridade para falar sobre a cor, consultar essa pessoa, porque não é simplesmente falando, vindo, porque fulano me falou e tal. Não, a gente precisa estudar. Eu vejo que tem muitos materiais na internet, que até no Google, que até eles mesmos estão às vezes divergente de algumas coisas. E a primeira coisa que a gente tem que saber é com que tipo de material, com que tipo de tinta eu estou trabalhando. Se é com luz, se é com cor transparente ou se é com cor opaca, certo? Então aqui, como eu sou uma maquiadora, eu vou trazer conteúdo só de cor pigmento opaco. Beleza? Mas eu poderia dar uma aula de outras cores também. Gente, agora vamos falar da divisão das cores. Já que eu falei tanto, de até fugir do assunto, né? O que é a divisão das cores? Vamos supor que eu tenha uma base que tenha um subtom laranja. O laranja, eu vou olhar. Quando a gente olha para a cor laranja, a gente já lembra do amarelo. É a primeira coisa, às vezes, que vem na nossa cabeça, né? Ou pode ser até mesmo o vermelho na sua cabeça. Se eu pegar o laranja e dividir ele em duas cores, eu vou ter o amarelo e o vermelho. Então, eu vou saber a origem dessa cor. Isso é muito importante porque às vezes a gente vai comprar uma base que ela já é de um subtom. Existem muitas marcas que já estão fazendo base com outros subtons. E eu preciso saber como é que eu vou transformar elas em outras. Então a primeira coisa é fazer a divisão dela das duas cores, para eu saber quais são as cores que compõem aquela cor. Outro exemplo que é muito fácil de utilizar na maquiagem. Às vezes eu não tenho um batom da cor que eu queria. Ou às vezes eu quero saber se aquela cor tá mais próxima do vermelho ou se vai combinar com a minha maquiagem. E é aqui que eu vou saber. Outro exemplo da gente usar a soma das cores. Vamos supor que eu quero um blush laranja. Eu tenho uma sombra vermelha e eu tenho uma sombra amarela. Se eu raspar elas, eu vou ter uma coloração laranja. Se eu, por exemplo, estiver querendo um glitter verde e eu não tenho glitter verde, mas eu tenho o azul e o amarelo. Se eu misturar, vai dar o verde? Eu vou conseguir refletir a cor verde neles. E assim também com as outras cores. Essas cores aqui para baixo, principalmente essa que é o magenta e essa daqui, são cores que são difíceis da gente identificar às vezes, principalmente quando a gente compra paleta. E aí a hora que a divisão das cores às vezes vai nos ajudar a entender quais são as cores que formaram aquela cor que a gente está querendo. Então, por exemplo, para eu saber o magenta, ele se parece com o rosa, mas ele, olhando assim, ele não é uma cor rosa. Ele tem uma cor que reflete, né, um violeta. Então, se eu vim aqui e dividir ele por dois, eu vou saber que vai dar o violeta e vai dar o vermelho. Pergunta relacionada da Vanessa. Aí usamos o roxo para neutralizar o melasma com fundo amarelado? Então, isso é camuflagem que já sai um pouco desse assunto. Okay. Tem um pouco a ver, mas não é bem isso, porque camuflagem a gente vai usar cor complementar. Aqui o intuito é a gente usar o círculo cromático e as cores para formar novas cores, seja elas para camuflar a pele, seja elas para mudar o subtom da sua base, do material que você não tem, seja ela para mudar a cor do batom ou a cor do glitter ou do pigmento. Mas o pessoal falando aqui do visagismo, fala, eu sou melancólica, mas eu gosto de make colérica. Tem um monte de coisa. Isso é muito interessante. Eu vou falar um pouco sobre análise visagística. Então, como eu tinha falado, que a gente faz as análises com o cabelo recolhido para trás, frontal. A gente tira uma foto frontal e uma de lado. A gente faz uma divisão para ver qual é o terço
do rosto da pessoa e qual é a proporção de cabelo para esse terço de rosto que ela tem. A gente vai dividir o rosto ao meio, saber qual é o lado dominante, qual não é. E aí a gente vai começar a fazer análise de cima para baixo e a gente vai começar a fazer análise do rosto externo e do rosto interno. O que é o rosto externo? O rosto externo é o formato que o meu rosto forma, todas essas linhas aqui. E o rosto interno é as linhas dos meus olhos, da minha sobrancelha, da pálpebra, do nariz, da boca. Todas as linhas devem ser observadas. Eu vou ver também a linha da testa, como essa testa ela recebe, como ela entrega as informações. Eu vou ver como a pessoa protege as suas emoções, como é a emoção dessa pessoa. No visagismo leva em consideração até como a pessoa move os olhos. A pálpebra inferior, a pálpebra superior, o formato desse olho, a linha de cima desse formato, a linha de baixo, a coloração do olho, o nariz, a extensão do nariz, se esse nariz é grande, se é um nariz médio, a ponta do nariz, se esse nariz tem uma base reta ou não, como que são as asinhas, o formato da ponta, a boca dessa pessoa, o desenho da parte superior, o desenho da parte inferior, como é a linha que se divide essa boca. E as análises do externo, então a raiz do cabelo, como esse cabelo desenha aqui essa parte intelectual da pessoa, a linha do maxilar, como que é esse maxilar, como que é a lateral desse rosto, a projeção do queixo, qual é o formato que esse queixo tem, se é um queixo que é mais arredondado, se é mais oval, se é mais quadrado, a projeção dele também, se ele é mais para frente, se ele é reto, se ele é para trás. Então a análise visagística leva inúmeras considerações e tudo isso é feito através da morfopsicologia. Então, maquiadores que aplicam a morfopsicologia são morfomaquiadores, porque a gente faz as análises visagísticas, identifica as linhas e os traços e a gente vai criar novos traços. Um bom morfomaquiador leva em tempo e muita observação para entregar o seu melhor trabalho. Então, é aquilo que eu falei, se eu não tiver como aplicar uma linha naquela área que às vezes traz aquela emoção daquela pessoa, eu posso aplicar a cor, porque a cor está relacionada também aos temperamentos. E é muito legal a gente ser visagista, porque a gente consegue identificar muitas coisas, né? Não só o temperamento da pessoa, mas como aquela pessoa reage no emocional dela, como que aquela pessoa é como amiga. Então, gente, então é isso, a gente tem que fazer todas essas análises para a gente aplicar o visagismo. Eu vejo muitas pessoas falando que, eu vou fazer a minha maquiagem usando a técnica de visagismo. Gente, visagismo não é uma técnica, é um conceito. Cada método de ensino tem um conceito. Assim como o Philip Hauer, assim como todos os outros visagistas do país, como a Alejandra... Oi, Lige! Como a Alejandra, como a Lígia, como o Pedro também. Existem inúmeros visagistas brasileiros e também inúmeros visagistas também lá fora. E uma das pessoas que eu gosto muito de ler todas as coisas, procurar o máximo de informação, é o pai da morfopsicologia, que é Louis Carmon. É um cara que estudou a forma viva e ele relacionou essas linhas ao psicológico das pessoas e isso é incrível. Eu falava errado, a partir de hoje não falarei técnica do visagismo. É um conceito, cada método tem a sua linha de pensamento, a sua linha de raciocínio, assim também como a colorimetria. Muitas pessoas falam assim, mas Leonardo da Vinci falava isso, então é correto o pensamento de Leonardo? Naquela época era. Então as coisas foram sofrendo alterações. Então cada físico, matemático, químico, que estuda a cor também tem as suas teorias, tem os seus métodos de observação da cor, assim como eu, Sara, também tenho. E o meu intuito do meu método de ensino de colorimetria é
desmistificação de coisa que não entra na cabeça, porque nem eu, Sara, conseguia aprender. Então, como é que eu evoluí esse tempo todo na maquiagem, na colorimetria? Eu tive que ler muito, eu tive que suar muito, eu tive que superar todos os meus obstáculos para eu conseguir de fato entender e ter o meu método hoje de ensino. Então, o que eu prego é um conteúdo mais fácil, que você consiga realmente absorver e aplicar ele na sua vida. A colorimetria também é um conceito? A colorimetria, ele é um estudo. Então, a colorimetria, ela se divide em várias partes. Parte química, física, fisiológica, psicológica e inúmeras outras, física óptica, física geométrica. Então, para você entender a cor, é um assunto muito complexo. Não existe uma, tipo assim, ai, eu sou colorimetrista, mas eu só conheço um ponto da colorimetria. Acredite, você vai precisar do resto. É verdade. Eu quero mesmo é saber do curso online, a Paula. Ah, e o curso online. A gente tá trabalhando nisso. Estamos trabalhando, gente, vem novidade boa, logo aí, viu? Gente, então acho que eu vou encerrar essa live. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Espero vocês na próxima live. Mandem para as amigas quando eu postar que vai ter live. Chama todo mundo, compartilha, gente. E vamos aprender realmente essas cores. Vamos dominar esse mercado de cor, gente. Beijo e tchau!